Será que o decanoato de nandrolona, mais conhecido aqui na nossa prática como decadurabolin, pode ser utilizado como medicação adjunta para pacientes internados por trauma grave? Bom, esse é um estudo bastante interessante que eu acabei de ler aqui, estudo randomizado, controlado, de pacientes que deram entrada, principalmente com trauma encefálico. E eles foram acompanhados durante o seu período de internação. Uma das respostas agudas do trauma é o aumento muito grande do gasto calórico, da necessidade calórica e também da perda nitrogenada. Eu tenho que gerar muitos aminoácidos para poder fazer reparações. E isso é proporcional à gravidade do trauma. Quanto maior é a extensão, a gravidade do trauma, maior eu tenho esse tipo de resposta. Além do que, eu tenho também picos de aminoácidos justamente para jogar na circulação bastante aminoácido para fazer as reparações. Nota-se em pacientes que têm bom prognóstico, saem vivos desse pós-trauma, e pacientes que não saem vivos, ou seja, que não sobrevivem, que existem algumas diferenças nas respostas, ou seja, o gasto calórico é muito aumentado, a perda nitrogenada é muito aumentada de quem não sobrevive comparado a quem sobrevive, e o pico de aminoácidos, que é uma resposta, um mecanismo de defesa ao trauma, ele também é retardado, ou seja, isso começa a acontecer a partir de vários dias depois desse trauma, enquanto que pacientes que têm bom prognóstico, isso começa a acontecer um pouquinho mais cedo. Bom, os autores objetivaram, então, fazer um estudo que no terceiro dia de internação administrava uma dose de decanoato de nandrolona de 50 mg, associado a uma dieta hipercalórica, entre 150% a 175% do gasto energético basal estimado, e também com características hiperglicídicas, ou seja, até 600 gramas de carboidrato por dia, e também hiperproteicas, perto de 1,4 gramas de proteína por quilo dia, dado aí por dieta integral, tá bom? O carboidrato dá uma média de 7,5 gramas por quilo por dia. Quem conhece um pouco de nutrição sabe que isso é bastante carboidrato, tá bom? Então, eles observaram também vários outros parâmetros sanguíneos, né? E como resultado eles viram que a partir do terceiro dia, que foi onde foi administrado o decanoato de nandrolona, antes disso não houve diferença nas respostas, mas a partir do terceiro dia começou a ter significante diferença em algumas respostas, como por exemplo a redução da perda nitrogenada no grupo nandrolona, a diminuição da excreção de metilhistidina, que também é um dos marcadores que eles colocam, a antecipação do pico plasmático de aminoácidos, aquele mecanismo de defesa, e também a redução da atividade da gama-GT, que traduz potencialmente em uma proteção hepática e eventualmente reduzir uma agressão renal, né? Tudo isso somado traduz a redução do estado catabólico, né? Então eles concluem que o decanoato de nandrolona pode sim, pelo esse estudo randomizado controlado, ser considerado uma indicação eficaz para a redução catabólica em pacientes pós-trauma ou pacientes pós-cirurgias, e os autores colocam aqui sem efeitos adversos graves, tá bom? Lembrando, foi dado uma dose no terceiro dia, então você vê que é uma medicação bastante interessante para esse fim clínico bastante nobre, não é uma dosagem ultra exagerada. Como eu sempre digo, não menosprezem o poder de baixas doses de esteroides anabólicos, tá bom? Em alguns casos é necessário, ou a gente observa que foram utilizadas doses no terapêutico que seriam doses para estética, que teriam grandes resultados estéticos, mas foram utilizados no terapêutico. No entanto, às vezes nem no terapêutico é necessário que se use uma grande dosagem. Tá aí mais um estudo bastante interessante do decanoato de nandrolona, que obviamente já está resumido e vai ser disponibilizado para os alunos da plataforma Anabolic Academy. Se você não faz parte ainda, fica aqui o meu convite para você
estudar testosterona e esteroides anabólicos de uma maneira séria, de uma maneira científica, o que a ciência diz sobre os esteroides anabólicos. E é muito diferente do que a maioria das pessoas dizem por aí. Para ter um bom conhecimento é necessário estudar, é necessário você ir buscar boas informações, você filtrar boas informações e, claro, o meu papel aqui é pegar essas informações, traduzir de um modo que seja palatável para que os alunos possam aplicar na sua prática.